Fala galera, eu sou o Lucas e estou aqui para mais um vídeo, e dessa vez para comentar sobre o segundo episódio do anime de Kaoruhana, e que ao final do primeiro episódio teve uma surpresa para os personagens principais, porque foi mostrado que cada um deles estuda em escolas que não se dão bem, e é uma coisa que foi mostrada nesse episódio e apresentou um certo problema para ambos, e que era um grande problema para o protagonista, mas que ao final do episódio foi resolvido, e que eu já vou entrar em mais detalhes, então já deixa seu like para apoiar o canal e se inscreva para não perder os próximos vídeos sobre o anime de Kaoruhana ou outros animes, então bora começar. E bom, esse segundo episódio continua naquela parte final do primeiro episódio, em que o Rintaro, ele acaba descobrindo que na verdade a Kaoruko é da Kikyo, a escola rival da escola dele, e que é uma coisa aí que surpreendeu ele, porque como assim uma garota dessas ser uma aluna dessa escola? E foi uma coisa que ele não entendeu e fez ele pensar em várias coisas, porque a Kikyo é famosa por não gostar dos alunos da Chidori, tem um certo conflito, um certo preconceito de ambas as escolas, porque os alunos da Chidori também não gostam da Kikyo, e o que faz o Rintaro pensar o que deve acontecer daqui pra frente, porque ele pensa que talvez depois dessa descoberta ela acabe não indo mais à confeitaria, por descobrir que ele na verdade é da Chidori. E bom, logo depois é mostrado o amigo do Rintaro frustrado, sem paciência com as alunas da Kikyo, porque toda hora que passa uma aluna perto dele, ele acaba sendo tratado de forma rude, ele já não está aguentando mais isso, e fica cada vez mais claro para o Rintaro que os alunos da Chidori e da Kikyo, eles não se misturam, simplesmente não conseguem conviver juntos. E bom, vem uma coisa curiosa depois, porque os amigos dele perguntam do porquê ele fechou a cortina, que é uma coisa muito rara, e que no final eles falam, ah, é a Kikyo, você não aguenta mais ver aquela escola, e que no final ele acabou negando dessa forma, surpreendendo os seus amigos, e o que fez ele pensar do porquê ficou tão nervoso ao responder eles. E bom, ele fica pensando naquele momento com a Kaoruko, naquele momento em que ela abriu a cortina, e que ele fica pensando que ela não deve mais se envolver com ele, até porque ele é da Chidori, e não vai ter nada de bom ela se envolver com alguém da outra escola. Só que logo depois ele teve uma surpresa, porque dessa vez a mãe dele não pediu pra ele ajudar na confeitaria, e ele ia no karaokê com seus amigos. Só que na saída da escola ele teve uma surpresa, porque a Kaoruko estava na frente da escola dele, claramente esperando ele. Só que todos os alunos estão surpresos, porque tem uma aluna da Kikyo na frente da escola, e que foi uma coisa que deixou todo mundo surpreso, porque parece que ela está esperando alguém, e esse alguém é claramente o Rintaro. Só que ele pensa que talvez não seja isso, ele pensa na possibilidade, mas ele pensa que talvez não seja isso. Só que antes disso, seu amigo foi tirar satisfação com ela, perguntando o que ela estava fazendo ali. E bom, já chegou daquele jeito ali, assustando a garota, porque ele está sem paciência para as alunas da Kikyo, e que logo depois o Rintaro acaba parando ele, e bom, tem a parte cômica, porque o amigo dele acaba mostrando que ele só estava com inveja de ter alguém sendo esperado por ela. E bom, logo depois chegam outras alunas para tirar a Kaoruko de lá, e que já chegam daquela forma, toda ríspida, com os alunos da Chidori. Só que ainda tem uma dúvida a ser respondida para o Rintaro, porque ele ainda está se questionando do porquê a Kaoruko estava lá, porque ela estava na frente da escola dele, e se ela estava esperando ele mesmo. E quando ele pensa nessa possibilidade de que na verdade ela estava esperando ele, ele fica muito feliz. Só que ele acaba assustando seus amigos com uma cara que eles nunca viram, que na verdade assustou eles, e que deixou muito claro que na verdade ele ficou feliz com essa possibilidade, pensando nessa possibilidade dela querer ver ele. E bom, para os amigos do Rintaro, está claro que aconteceu algo com ele, porque ele está agindo de forma estranha desde o primeiro episódio, e seus amigos estão preocupados e perguntam se aconteceu algo. Só que ele fica indeciso de falar ou não, porque a Kaoruko é da Kikyo, e ele viu como é a relação deles com a Kikyo, com as alunas da Kikyo, que existe um certo conflito deles com as alunas de lá, e com as alunas de lá com eles. Então ele não sabe como eles vão reagir quando ele falar que ele está se envolvendo com alguém que é da Kikyo. Então ele está preocupado com a situação que pode gerar e acaba decidindo não falar nada. Só que ficou claro para seus amigos, principalmente para esse, que algo está acontecendo. E mais à frente vamos ter a situação voltando aí e que ele vai falar com eles novamente. E agora vamos para uma parte que gerou uma situação não muito agradável nesse episódio, porque quando o Rintaro voltou para a confeitaria, ele acabou se surpreendendo com a Kaoruko esperando ele, porque ele achou que ela não ia voltar logo depois de descobrir que na verdade ele é da Chidori. Só que não, ela voltou para ver ele. E bom, ela acaba pedindo desculpa para ele pela situação que ela acabou causando, porque ela subestimou a relação entre a Chidori e a Kikyo, e ela achava que não causaria toda essa comoção. E bom, aí vem uma parte engraçada aí da mãe dele, falando para ela ficar um pouco, comer um bolo, e que inicialmente ela acaba recusando, só que logo depois da barriga dela falar que está com fome, acaba gerando a situação, com eles dando risadas da situação dela, e que no final ela ficou para comer um bolo com o Rintaro e conversar mais com ele, e que foi confirmado para ele, ela foi lá para ver ele, e que no final, sem querer, ele acabou falando para ela que ele ficou feliz com isso, e que no final os dois acabaram ficando com vergonha, porque os dois acabaram admitindo que gostaram de se ver. E bom, como eu disse antes, tá mais que claro que ela gosta dele, só que ele ainda não percebe essas coisas. Na verdade, ele está mais antenado em uma outra coisa, na verdade, no certo preconceito que ele sofre, e também na relação da Kikyo com a Chidori, e também numa certa situação que ele acabou causando, porque ele acabou falando para ela que ele achou que ela não viria mais na confeitaria, logo depois de descobrir que ele é da Chidori, já que ela é uma aluna da Kikyo, e ele fica falando que por ser da Chidori não é muito bom andar com ele, e por isso que ele achou que ela não viria mais, e que foi uma parte que acabou deixando a situação desagradável, mostrando ela indo embora, falando que ela ficou feliz de ver ele, e que
queria conhecer melhor ele, e que no final ela foi embora com essa cara triste, e que foi uma coisa que deixou o Rintaro preocupado, porque ele não gostou de ver essa cara, ele não gostou de ver ela com essa expressão, e que no final deixou ele nesse estado, com cara de morto e preocupando a mãe dele. E bom, ele acaba explicando a situação para sua mãe, e que ele fica pensando, filho denso, onde eu errei? Porque claramente ele errou, mas ele não conseguiu ver esse erro, porque o Rintaro basicamente acabou julgando a Kaoruko, assim como as pessoas julgam ele, e que é uma coisa desagradável que ele acabou percebendo, porque ele acabou julgando ela por ser da Kikyo e não pela pessoa que ela é, assim como as pessoas julgam ele pela aparência dele e não por quem ele é, e é uma coisa desagradável que ele sofre e que ele acabou fazendo com a Kaoruko, e que logo depois que ele percebeu esse erro dele, ele acabou fazendo isso aí, se socando para se punir pelo que ele fez com ela, por ele ter feito uma coisa que não gosta que façam com ele. E bom, no dia seguinte ele acaba chegando mais cedo para se encontrar com ela e pedir desculpa pelo que ele fez, porque ele acabou deixando ela com aquela cara triste, só que ela acabou ficando envergonhada por ter percebido que ela fez uma cara dessas na frente dele. E bom, a partir daí o Rintaro ele decide ser honesto com ela, porque ele acabou falando para ela que ele nunca ligou do pessoal falando da Kikyo, só que quando ele começou a pensar das pessoas falando mal dela, ele não gostou disso, e mostra que na verdade ele estava preocupado em colocar ela em perigo, porque caso ela ficasse andando com ele, ela poderia acabar sofrendo com isso. E bom, ele acaba pedindo desculpa para ela por olhar para as escolas e não para ela de verdade, porque ele acabou olhando para uma aluna da Kikyo e não para a Kaoruko, ele estava olhando para uma aluna de lá, não viu as reais intenções dela, e ele reforça no final que na verdade ele ficou muito feliz de ver ela, e que o problema deles foi resolvido agora, com os dois se apresentando, na verdade ela falando o nome dela e falando o nome dele, e falando que as escolas não tem nada a ver, porque ela quer conhecer o Rintaro, não quer conhecer um aluno da Chidori, e a mesma coisa para ele quer conhecer a Kaoruko, então esse problema foi resolvido. 私は和栗薫子です。そしてあなたは紬凛太郎くんです。卑怯なんて関係ない。他でもないあなただから。 E bom, não podia faltar uma cena de destaque desse episódio, que estava no trailer, porque logo depois foi mostrado que os dois trocaram o número de telefone e que combinaram de se ver na janela de suas escolas. E logo depois que ela abre a cortina, mostra essa cena que estava no trailer, e que é uma cena que mostra ela muito feliz de ver o Rintaro, de ver a pessoa que ela quer conhecer. E bom, mostra ele desse jeito, sem expressão nenhuma, só que mostra que ele também está muito feliz, porque ele está pensando que ele quer conhecer mais sobre ela, e também um certo pensamento sobre ele nunca ter pensado em chegar perto desse mundo que está na outra escola, só que ao se envolver com a Kaoruko, ele acabou se aproximando mais desse mundo, e é assim que se encerra esse episódio. Então assim, foi um bom episódio, foi um bom segundo episódio, mas para trabalhar essa questão, esse conflito interno que o Rintaro tem com ele mesmo e também com os preconceitos, o preconceito que ele teve ao fazer isso com a Kaoruko, porque é uma coisa que ele não gostava antigamente, pelo que faziam com ele, e que no final ele acabou fazendo com ela, mas que foi resolvido. Ele se tocou do que ele fez e acabou resolvendo a situação, e agora abrindo mais espaço ainda para a evolução da relação deles. Então assim, como eu disse antes, vamos ter o desenvolvimento do casal, mas também vamos ter muito desenvolvimento de personagens, assim, do Rintaro, da Kaoruko e também de outros personagens que vão aparecer, e que inicialmente vão iniciar um certo conflito, mas que logo depois tudo vai ser resolvido também, e de uma forma bem natural e muito boa de se ver. São só os dois primeiros episódios, então por enquanto não temos com que nos preocupar. Agora mais à frente, no meio da temporada, talvez temos que ficar mais atentos, porque como eu disse antes em outros vídeos, o anime de Kaoru Hana parecer ser o mais atrasado, e que assim, o trailer mostrava os primeiros episódios, assim, mostrava cena do primeiro episódio, do segundo episódio e do próximo episódio. Então assim, a questão é, será que eles vão manter a qualidade até o final da temporada? É uma dúvida, mas eu espero que eles consigam manter igual esses dois primeiros episódios, e que foram muito bons. Então é isso, galera, comente aqui abaixo o que você achou desse episódio e o que você espera para o restante da temporada. Comente aqui abaixo nos comentários, e também deixe seu like para apoiar o canal e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui e falou!